Veja nesta edição do Ecosenado. Comissão de Agricultura prorroga o prazo para a implantação do Cadastro Ambiental Rural. 3 anos após a entrada em vigor do novo código, apenas 1/3 das propriedades rurais do país já regularizaram seus cadastros. Rumo à COP21, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas discute a encíclica papal. Nós estamos fazendo da natureza um consumo e estamos depredando a natureza. A última parte do curso de compostagem, uma solução sustentável para evitar queimadas e fertilizar o solo. O que é enriquecer o cerrado? É trazer para dentro dele espécies mais produtivas, nativas mesmo. E uma entrevista sobre a preservação do cerrado, agora, no Ecosenado. Onildo Marini Filho é doutor em Ecologia e coordena o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Cerrado e da Caatinga, o CECAT, ligado ao Instituto Chico Mendes. Conversamos com ele no Cerratenses, um novo espaço dedicado à pesquisa e à preservação do Cerrado, recentemente inaugurado no Jardim Botânico de Brasília. Onildo, o Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, que abriga 5% da biodiversidade do planeta. Qual é a situação do bioma cerrado hoje no Brasil, na sua avaliação? Se comparado ao tamanho dele, né, o ritmo de perturbação que existe hoje no Cerrado é proporcionalmente maior do que o que existe na Amazônia, apesar do enfoque na Amazônia ser mais acentuado do que no Cerrado, né? O Cerrado ele tem perdido grande parte de sua área, de sua cobertura nativa, principalmente pelo avanço da agricultura, né, da fronteira agrícola, e isso tem levado à perda de uma biodiversidade expressiva que ainda é muito pouco conhecida, né? Nós temos muitas áreas do Cerrado onde nunca houve coletas de plantas ou animais, então a biodiversidade de diversas áreas do Cerrado ainda é muito mal conhecida. Então a gente está perdendo áreas que ainda estão virtualmente, né, desconhecidas para a ciência e não sabemos exatamente qual vai ser o impacto disso para o nosso conhecimento futuro, para o uso, né, potencial de uso de espécies. Em termos de unidades de conservação, hoje elas existem em número suficiente no bioma cerrado? O que nós temos de unidade de conservação no Cerrado não é suficiente para garantir a conservação da nossa biodiversidade no longo prazo. Mas nós temos algumas grandes unidades de conservação, como o Jalapão, Parque Nacional da Serra da Canastra, Parque Nacional das Emas, Chapada dos Veadeiros, que preservam porções importantes da biodiversidade do Cerrado. Esse local aqui onde nós estamos gravando a entrevista, o Cerratenses, recentemente inaugurado no Jardim Botânico de Brasília, ele fica dentro de uma das principais áreas de preservação do Cerrado no Distrito Federal, não é? Essa área onde o Cerratenses está é a parte da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília, que junto com a Reserva Ecológica do IBGE e a Fazenda Água Limpa da UNB, formam uma área contínua de cerca de 10 mil hectares, que é uma área importante para a conservação da biodiversidade do Cerrado do Planalto Central. O Cerrado do Planalto Central é um dos cerrados mais exuberantes que nós temos no Brasil. Ele é a área central mesmo, né, do Cerrado, e onde você vê ele na sua melhor forma. Agora, quando a gente pensa em cerrado, geralmente a gente vê aquela imagem da árvore retorcida, é uma imagem mesmo, quase que um clichê do cerrado, mas o cerrado envolve uma diversidade grande de fisionomias, né, vegetais. Fala um pouco disso para a gente. O cerrado ele é um ambiente muito heterogêneo. Ele tem diversas formações que variam em função de solo, de tipo de solo, proximidade de cursos d'água, né? E onde você tem diversos ambientes, desde campos rochosos, onde você tem canelas de ema, sempre vivas, né? Até ambientes mais quase florestais, como cerradões, que tem árvores altas e uma copa fechada, onde você já tem uma baixa presença de herbáceas, né? E grande parte das árvores são de porte grande, né?
Além disso, nós temos também as matas de galeria, né? As matas de galeria são importantes formações que preservam os cursos d'água. Elas são extremamente importantes para manter os cursos hídricos fluindo ao longo do ano, né? Quando a gente vê o Cerrado ser tratado como berço das águas, né? Um termo que a gente escuta por aí, o Cerrado é o berço das águas, né? Da onde que vem essa vocação do Cerrado para ser, digamos, uma região chamada dessa forma? O Cerrado, ele é uma região muito extensa, fica no centro do Brasil, em áreas elevadas. A quantidade de chuvas que a gente tem sazonais, né, na época das chuvas mesmo, de outubro até fevereiro, março, é muito significativa, e essa chuva ela permeia o solo e vai drenando lentamente, né, formando, né, as cabeceiras de grandes bacias hidrográficas, das grandes bacias hidrográficas que nós temos no Brasil, São Francisco, Paraná, Tocantins. Várias bacias nascem aqui no Distrito Federal e Minas Gerais, então na área central do Cerrado. Qual a importância do trabalho que vocês desenvolvem no CECAT dentro desse esforço de preservação do bioma cerrado? Bom, o CECAT ele é um centro de pesquisa voltado para resolução de problemas de conservação. Então, nossas pesquisas, elas são pesquisas que envolvem muito a academia, envolvem, né, diversos parceiros da sociedade e que têm o objetivo de gerar ferramentas, gerar mecanismos, né, protocolos, metodologias para a conservação do Cerrado e da Caatinga. A nossa permanência nesse ambiente do Centro de Excelência do Cerrado, o Cerratense, ela é uma oportunidade importante para a gente interagir com mais entes da sociedade, né, diversas ONGs, diversos órgãos de governo, do GDF, né, do governo do Distrito Federal, de governos de estados do bioma, né, Cerrado, que podem ter o Centro de Excelência Cerrado, né, o Cerratense, como um local de agregação de esforços. Desse ponto de vista de vocês, né, de um grupo de pesquisadores, de técnicos que trabalham em prol da preservação do Cerrado, como é que vocês veem o que vem acontecendo hoje no Legislativo, em termos de leis que vêm sendo aprovadas? A gente teve um novo Código Florestal, a gente tem um projeto tramitando hoje no Senado da Política de Desenvolvimento Sustentável do Cerrado. Quer dizer, como é que vocês avaliam esse panorama legislativo aqui do ponto de vista do CECAT? Bom, o Legislativo ele tem feito algumas propostas interessantes, com interesse genuíno de conservação, mas nos preocupa bastante algumas reações que a gente tem visto, principalmente da bancada ruralista, que precisa entender que os interesses de conservação também vão gerar benefícios para a agricultura, né? Então, por exemplo, o Código Florestal é uma questão importante, totalmente associada com a manutenção dos regimes hídricos, né, da disponibilidade de água, que é o bem mais importante para a agricultura, né? Nos preocupa, né, um pouco essas reações muito exageradas, contrárias aos interesses de conservação, e nós gostaríamos de ver realmente, né, um pouco mais de ponderação e de atitude um pouco mais embasada em conhecimento científico, que foi o que gerou a lei florestal anterior, né, o antigo Código Florestal, a lei de fauna. São leis que tinham um embasamento científico muito importante, muito seguro, muito firme, que nos davam a sustentação para agir para a conservação dos ambientes, né, e da nossa biodiversidade. Também nos preocupa o Cerrado ainda não ser considerado patrimônio nacional, né? Foi uma omissão importante que ocorreu na Constituinte de 88. Né? Gostaríamos de ver o Cerrado também ser considerado patrimônio nacional. E o Legislativo, acho que ainda precisa nos respaldar um pouco mais, né, nas questões ambientais. Eu gostaria de agradecer, Nildo, a sua presença aqui no nosso programa, o Ecosenado. Obrigado, César. Eu também gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui na TV Senado, discutindo problemas importantes para a conservação do Cerrado. E você, telespectador, continue acompanhando o Ecosenado.
União Europeia no Brasil, a ONG WWF e a Fundação Planetária do Rio de Janeiro realizam o evento Mudanças Climáticas Somos Todos Responsáveis, de 30 de outubro a 6 de novembro no Planetário do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse www.wwf.org.br/Semana do Clima. O Ministério do Meio Ambiente abre chamada para a 7ª edição do Circuito Tela Verde. O circuito é uma amostra de produções audiovisuais independentes sobre a temática do meio ambiente. O prazo para inscrições vai até o dia 22 de outubro. Para mais informações, envie um e-mail para circuitotelaverde@mma.gov.br. Fortaleza, no Ceará, recebe a 7ª edição do O2, o Encontro Intercontinental sobre a Natureza. O evento acontece de 21 a 25 de novembro e discute o desenvolvimento sustentável em nível intercontinental. Esta edição tem como temas práticas de segurança hídrica, alimentar e econômica no semiárido. Mais informações em www.ihab.org.br/O2015. Os conflitos de terra continuam provocando vítimas em reservas indígenas. Um projeto aprovado no plenário do Senado tenta amenizar o problema. Foram 138 mortes de índios no ano passado, a maioria por conflitos agrários. Neste ano, o caso mais recente foi no Mato Grosso do Sul, onde um líder Guarani Kaiowá foi assassinado em agosto. A proposta aprovada pelo Senado facilita o pagamento de indenizações aos produtores que ocupam terras consideradas indígenas. O responsável por essa matança dos povos indígenas, pelo desrespeito com a natureza, é o Estado brasileiro. Foi o Estado que titulou essas terras. E o Estado, ao longo desses anos, se esquivou de assumir a sua responsabilidade. E esse projeto busca exatamente o equilíbrio. Busca responsabilizar o Estado, porque emitiu o título de posse a quem de boa fé atendeu, acudiu o chamamento do Estado. E foi lá e promover o esbulho das terras indígenas. Eu tenho certeza que esse projeto aprovado aqui vai para a Câmara dos Deputados e lá também será aprovado, porque ele significa paz no campo, significa assegurar direito aos indígenas, mas também significa proteger o agricultor brasileiro, o agricultor que produz os alimentos necessários a todos nós. Pela proposta, tem direito à indenização quem comprovar ter o título da terra emitido pela União antes da Constituição de 1988. A compensação pode ser feita em dinheiro ou em títulos da dívida agrária. Quem decide é o produtor rural. Todo o processo ele é montado em cima do dinheiro. E, no final, ele poderá fazer opção. Quais são as duas vantagens que nós vemos aqui? Uma para o produtor. Se ele não depender desse dinheiro para levar à frente e adiante os seus empreendimentos, ele pode ficar com esse título para receber há mais tempo. Qual a vantagem dele? Não tem imposto de renda. Qual a desvantagem de ele receber em dinheiro vivo, cash? Ele vai ter 27,5% de imposto de renda na cabeça quando receber esse dinheiro.